Olá, você chegou ao Engenharia Carga Rápida Responde, que é disponibilizado todas as segundas-feiras respondendo às suas dúvidas acadêmicas, de faculdade e de aulas. E eu sou a professora Valéria Moreno, engenheira mecânica, MBA em gestão empresarial, 19 anos junto a indústrias nacionais e multinacionais nas áreas de produção, manutenção, ferramentaria, planejamento e controle de produção, controle de qualidade, estamparia, serigrafia, enfim, a fábrica toda, a gestão industrial de uma fábrica toda, inclusive projetos de fábricas. E 12 anos na área acadêmica, dando aulas junto a faculdades de engenharia mecânica, engenharia de produção e engenharia de automação. Portanto, vem comigo que é sucesso. Para o Engenharia Carga Rápida responde através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou envie via WhatsApp uma gravação de sua pergunta através do número 13 99745 1238. A dúvida encaminhada para o Engenharia Carga Rápida Responde é relativa a um TCC de refrigeração e foi encaminhada pela Audrey. Deixe seu comentário, eu gostei, eu curti e é prazeroso. Inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o canal Engenharia Carga Rápida Responde é disponibilizado todas as segundas-feiras com perguntas e respostas novas. TCC é trabalho de conclusão de curso e deverá estar em conformidade com a norma ABNT para trabalhos acadêmicos. A ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. O engenheiro, tudo que o engenheiro faz é padronizado, é normalizado pela norma ABNT. Inclusive o seu trabalho acadêmico, pois o seu trabalho acadêmico de conclusão de curso é um estudo científico, então todo estudo científico é normalizado. O Engenharia Carga Rápida Responde já abordou TCCs e estudos científicos no Engenharia Carga Rápida Responde número 4, número 8 e número 12. Vale a pena reassistir. O seu TCC deverá ter um resumo, em conformidade ao tema proposto. Seu resumo deverá ter 20 linhas e abordar, com as palavras do seu tema, brevemente o que será feito, como será feito o seu trabalho de conclusão de curso. Em seguida haverá uma introdução. Lembrando, introdução não é um resumo modificado. Repetindo, introdução não é um resumo modificado. Muitos alunos confundem isso e erram aí, e pecam aí. Introdução não é um resumo modificado. O que é então uma introdução? Toda introdução aborda um problema, e como problema, num estudo científico deverá haver uma explicação provisória, chamada hipótese. Então, introdução tem um problema e uma solução para esse problema, uma solução provisória que deverá ser explicada, estudada, chamada hipótese. Para que quem lê o seu TCC consiga entender o problema proposto, é necessário que se tenha uma teoria embarcada nisso, uma teoria acadêmica, e por isso que logo após a introdução existe uma fundamentação teórica. Você deverá buscar essa fundamentação teórica em livros, unicamente em livros. Cuidado com busca em internet. Para fazer busca em internet, você deve ter muito cuidado que o local que você pegou, aonde você pegou, fez a sua consulta, seja realmente uma consulta bem fundamentada em livros. O seu TCC é um trabalho acadêmico e deve estar fundamentado em livros. Após a sua fundamentação teórica, existirá um estudo de caso,
Como assim um estudo de caso? O estudo de caso em função do problema apresentado na sua introdução. Introdução, problema, fundamentação teórica para entender como será estudado o seu problema, e o estudo de caso para você ter possibilidades de solução do seu problema. O estudo de caso envolverá como sugestão o seu estágio, ou então um trabalho ali de campo. Afinal, todo estudo de caso é um processo estocástico. O que vem a ser um processo estocástico? Processo estocástico é que existe ali um estudo do passado. Você faz o estudo antes e o estudo depois, o resultado depois da modificação. Então, processo estocástico. Você faz o estudo antes e colhe dados antes da modificação. Modifica e faz agora os dados depois da modificação. Então, ali no meio ocorreu uma modificação de um processo produtivo, de uma manutenção, de alguma coisa que você está estudando. Todo estudo de caso e todo processo estocástico exige, então, um estudo de campo. Perceba, então, o seu TCC necessariamente exigirá um estudo de campo. Esse estudo de campo, ou você vai verificar na empresa em que você fez o seu estágio, ou você deve buscar em uma outra organização e visitá-la para fazer o seu processo estocástico. Estudo de caso de TCC é um processo estocástico. Deve ser colhido dados antes de uma modificação e após uma modificação. Cuidado aqui também. Lembrando, no TCC não vale copiar e colar dados da internet. Você não pode utilizar, mesmo que seja uma fundamentação teórica antiga, não vale copiar e colar. Você deve escrever a sua fundamentação teórica com as suas palavras, com as suas letras. Deve ser um trabalho novo. Não vale copiar e modificar algumas palavras colocando sinônimos. Professor, pega isso. Não troque palavras por sinônimos. Isso aí está muito manjado. Cuidado. Professores utilizam um programa chamado farejador de plágio. E se o seu trabalho for pego em farejador de plágio, correrá o risco de nota 0. A maioria das faculdades, os coordenadores da maioria das faculdades, orientam todos os seus professores para dar nota 0 em plágio. Muito cuidado aí. Sistemas de refrigeração dependem da umidade do ar. Para entender o ar, vamos entender os gases. Charles e Gay-Lussac perceberam que existia uma relação de pressão, volume e de temperatura dos gases. A relação entre pressão e volume era uma relação inversamente proporcional, enquanto a relação entre pressão e temperatura e de volume e temperatura eram relações diretamente proporcionais. Clapeyron, mais adiante, ampliou essa equação, essa dedução, percebendo que essa constante de pressão vezes volume por temperatura poderia ser ajustada em função do tipo de átomo e do tipo de gás que estaríamos tratando. Então, envolveu ali que a constante dependeria do número de moles, ou seja, da quantidade de átomos, e uma constante que ele chamou de R. Ele percebeu tal situação traçando um diagrama, percebendo então que o produto pressão vezes volume em um eixo Y daria uma relação diretamente proporcional com o número de átomos vezes a temperatura. Mas e se olharmos o ar de perto? Afinal de contas, o que há no ar? Bom, sabemos que o ar é uma mistura de gases, diferente então do estudo de Charles e Gay-Lussac e de Clapeyron, que estudou um único tipo de gás, ou seja, essas relações
não podia ter mistura, era uma condição de um único gás. E no caso aqui temos uma mistura de gases. E o que há no ar? No ar existe nitrogênio, oxigênio e argônio. Nunca mais esqueceremos o que há no ar. Mas existe um componente a mais no ar. Temos ali no ar uma mistura de água. Diluímos o máximo possível de água com que conseguimos no ar. Então, no ar que respiramos, temos ali um percentual de água diluída nele. Afinal de contas, quando respiramos, nós respiramos com água junto e até mesmo diluímos a água do nosso corpo no ar que respiramos. E quanto é isso? Para sabermos quanto há de umidade no ar, de quanto há de água diluída no ar, nós temos ali que entender o que é percentual de umidade. Percentual de umidade é uma relação entre o máximo possível que diluímos, como padrão máximo, e o que existe real. Então, o valor real em massa ou em volume dividido pelo máximo possível que conseguimos diluir corresponde à porcentagem de umidade no ar. E qual é o máximo de porcentagem de umidade que conseguimos diluir no ar? Bom, nós conseguimos diluir no máximo 4%. Então, um ar muito úmido, ele terá 4% de água diluído nele. É o máximo. Acima disso, começará a aparecer gotejamentos de água nas paredes, nos vidros, porque ultrapassamos os 4%. E na reportagem da TV, quando se diz que existe 50% de umidade relativa do ar. Esse 50% é do máximo possível que conseguimos diluir. Por exemplo, nós conseguimos diluir no máximo 4% de água no ar. 50% de umidade relativa significa que o ar então tem 50% de 4%, que é 2% de umidade. Então, o repórter da TV, quando trata de umidade relativa do ar, é em cima dos 4% do máximo possível a ser diluído. Muitos processos de refrigeração dependem de torres de resfriamento. Estas torres de resfriamento são compostas de água que são respingadas por tubulações e por sistemas de chicanas de tubulações. Também existe ali a passagem de um ar. No caso desta torre, existe então um ventilador que succiona o ar por baixo da torre e faz com que o ar saia por cima da torre. Nesta situação, a água que entra quente pela torre de resfriamento é então pulverizada e sai em respingos contra uma corrente de ar. E nesse caso a água então sai resfriada através da corrente de ar. E qual seria o princípio de resfriamento da água? Bom, o princípio ocorre então é o princípio da evaporação da água. Perceba então que se tivermos dois termômetros, um termômetro seco, sem nada, e um termômetro onde na base nós colocarmos um algodão com água, esse termômetro chamará termômetro de bulbo úmido. A água que se evapora do algodão, ela absorve energia do algodão para a evaporação. E nesse caso, então, o algodão resfria à temperatura máxima que ele conseguir em função da umidade relativa do ar. Por exemplo, para a cidade de São Paulo, a temperatura de bulbo úmido média é de 24 graus. Ou seja, conseguiríamos rebaixar no máximo, utilizando uma torre de resfriamento. Se a torre de resfriamento for muito boa, conseguiríamos resfriar a água até no máximo 20 graus Celsius em média. Porque a temperatura de bulbo úmido da cidade de São Paulo, a temperatura média de bulbo úmido da cidade de São Paulo é de 24 graus. Então este seria o princípio de resfriamento através de uma torre de resfriamento.
Ela então leva em consideração a temperatura de bulbo úmido e da umidade relativa do ar. Dias chuvosos, a umidade relativa do ar é mais alta e, nesse caso, o rebaixamento da temperatura é menor do que em dias secos. Temos então que indústrias, por exemplo, indústrias de transformação de plástico ou até mesmo shopping centers e outras, utilizam esse princípio, onde, se for no caso de uma indústria, máquinas e equipamentos são resfriados com a temperaturas de torre de resfriamento. Máquinas, por exemplo, uma empresa de transformação de plástico que utiliza máquinas injetoras, estas máquinas injetoras são resfriadas, o sistema hidráulico dessas máquinas injetoras são resfriadas através de torres de resfriamento. Este princípio também é utilizado em hospitais, shoppings e demais processos industriais. E vamos entender o princípio de Bernoulli e o que seria então uma restrição no princípio de Bernoulli. Lembramos então da equação que envolve a pressão, a velocidade cinemática do fluido e a altura manométrica. Então teríamos ali uma pressão estática do fluido que seria medida através de manômetros. Toda vez que fixamos um manômetro em um tubo, estamos medindo a pressão estática. E pressão dinâmica envolve a velocidade do tubo. Não temos manômetro para medir pressão dinâmica porque teríamos que ter um manômetro dentro de um tubinho que pegasse o centro do fluido no duto para medir a pressão dinâmica. E a altura manométrica corresponde à altura que é recalcado o fluido. Isso ali é uma relação que é uma constante. Afinal, é uma conservação, o princípio de Bernoulli é uma conservação de energia. De pressão estática, mais pressão dinâmica, mais altura manométrica. Perceba então, se formos entender melhor, vamos olhar os carros que trafegam em uma estrada. De repente, estes carros que trafegam na estrada encontram ali uma restrição. Dois automóveis bloquearam o lado esquerdo e o lado direito da rodovia. E os carros têm que passar somente no centro dessa rodovia. Neste caso, então, os carros que vinham nas laterais deverão desviar, porque existe a restrição. E para tanto, para que a quantidade de carros que passa na rodovia se mantenha de um modo constante, o ideal seria que ocorresse ali um aumento de velocidade dos carros. Os carros deveriam andar mais rápido para que eles conseguissem manter o mesmo ritmo que vinham na estrada. Caso contrário, ali haveria uma diminuição de velocidade. Esse aumento de velocidade, então, numa restrição, ocorre no ponto de restrição, o fluido aumenta de velocidade e ocorre ali uma perda de pressão estática do fluido, também chamada de perda de carga. Vamos ver isso na equação de Bernoulli agora. O que ocorre na restrição? Na restrição, pela equação de Bernoulli, ocorre então um aumento da pressão dinâmica, ou seja, da pressão dinâmica corresponde a um aumento de velocidade do fluido e uma diminuição da pressão estática, da pressão, ou seja, ocorre uma diminuição da pressão do fluido, lida no manômetro, que é chamada em perda de carga. Então, em toda restrição ocorre aumento de velocidade no ponto da restrição e perda de carga no ponto da restrição. O manômetro depois da restrição apontará uma pressão menor. Evidente, manômetros só medem pressão estática. E agora que conhecemos o princípio de Bernoulli e a restrição, podemos tratar de Venturi. Perceba então uma tubulação onde existe uma restrição, que nós chamaremos de Venturi. Nessa relação, nós então temos, por Bernoulli, uma pressão estática, uma pressão dinâmica e uma altura manométrica antes do Venturi. E uma outra pressão estática, uma pressão dinâmica e uma altura manométrica após a restrição,
após o Venturi. Perceba então que nessa transição de Venturi, na passagem, após a passagem do Venturi, nós teremos um aumento da pressão dinâmica, aumento da velocidade e uma diminuição da pressão estática, um aumento da pressão lida no, e uma diminuição da pressão estática, uma diminuição da pressão lida no manômetro. Neste caso, nós então teríamos que na restrição ocorre um processo politrópico. Neste processo politrópico significa que a temperatura antes do Venturi é diferente da temperatura depois do Venturi. Usualmente, então, temos que existe ali um resfriamento após o Venturi. O fluido entra com uma temperatura e sai com uma temperatura inferior, porque usualmente ele pode ser vaporizado pelo Venturi. Nesta relação de vaporização, então, ocorreu uma mudança de estado. Antes do Venturi, o fluido estava no estado líquido, com uma pressão e uma velocidade. Após o Venturi, a pressão estática diminui, a velocidade aumenta, a pressão dinâmica aumenta, ocorre a mudança de estado físico, o líquido vaporiza, perde temperatura, resfria. Nessa situação, então, temos que o Venturi pode ser num equipamento de resfriamento ser chamado de dispositivo de expansão. Bombas de calor envolvem um ciclo de refrigeração e os conceitos então que comentamos há pouco. Se tivermos então um refrigerador, existirá ali então um local onde ocorrerá a expansão do gás. Vamos olhar no detalhe então como seria essa bomba de calor em um refrigerador. Perceba então que existirá neste nosso refrigerador que conhecemos, que temos na nossa casa, um compressor. A função desse compressor é bombear o fluido através da válvula de expansão, através da restrição. Então, este compressor que bombeia o fluido para a restrição, para a válvula de expansão, gerará uma mudança de estado no líquido. Antes da válvula de expansão, antes da restrição, o fluido estava no estado líquido. Após, ocorrerá então uma mudança de estado, afinal ocorrerá um aumento da pressão dinâmica do fluido, um aumento da velocidade do fluido, e ele irá vaporizar. E aonde ele vaporiza? No evaporador, em cima do refrigerador, que é o lugar gelado, ou no freezer, ou no congelador, que é o lugar onde estará gelado em nossa geladeira. Então, a válvula de expansão é a restrição do nosso refrigerador. Conseguimos agora entender o ciclo de refrigeração do nosso automóvel, do ar-condicionado do nosso automóvel. Embaixo do capô existirá ali um compressor que bombeará o líquido contra uma restrição que fará a mudança de estado do estado líquido para o estado vapor. Quando ocorre essa mudança de estado do líquido refrigerante, ocorre então um resfriamento, que esse resfriamento ocorrerá num evaporador. Esse evaporador então refrigera o nosso automóvel. O gás volta então agora aquecido, porque retirou a temperatura de dentro do automóvel e vai jogar para fora. Essa mudança, esse transporte de energia dá-se o nome de calor, que será conduzido para um condensador, que fica no radiador do nosso automóvel. Fica logo à frente para ocorrer a troca térmica. Como não existe torre de resfriamento no automóvel, a torre de resfriamento seria o radiador. E quando tratamos de plantas produtivas, muitos processos de fabricação exigem um controle térmico. Neste caso, teremos na fábrica, na área industrial, a água industrial, onde utilizamos torres de resfriamento. Torres de resfriamento, então, trabalhariam com água entre 35 e 30 graus. Se quisermos controlar abaixo de 25 graus, então teríamos ali os chillers.
chillers, então, água gelada, trabalhariam num range de 25 graus até 5 graus. Menos do que 5 graus não se aplica em virtude da condensação da umidade relativa do ar, da umidade do ar. Isso gera então, por exemplo, condensação de água nos moldes de injeção e que atrapalhariam todo o processo de fabricação de plásticos. Mas observando que chillers utilizam torres de resfriamento. Neste caso, as torres de resfriamento seriam o condensador dos chillers. Plantas produtivas, sobretudo que executam a transformação de plásticos, necessitam de circuitos de refrigeração. Para refrigerar os sistemas de suas máquinas e equipamentos, os sistemas óleo-hidráulicos de suas máquinas e equipamentos, que são refrigerados através de torres de resfriamento. Afinal de contas, resfriar um sistema hidráulico é necessário apenas abaixar a temperatura até no máximo a temperatura de bulbo úmido do ambiente. Porém, moldes de injeção de plástico necessitam de temperaturas em torno de 7 graus Celsius. E daí, neste caso, a temperatura de bulbo úmido não conseguiria atingir uma temperatura tão baixa quanto a necessária na transformação de plásticos que utilizam moldes de injeção. Neste caso, utilizamos chillers. Chillers, então, conseguem refrigerar moldes de injeção a temperatura de trabalho de até 5 graus Celsius. Menos do que 5 graus Celsius torna-se improdutivo, afinal, a umidade relativa do ar geraria condensação na superfície do molde, manchando as peças plásticas injetadas. Perceba que o chiller necessariamente irá utilizar águas de uma torre de resfriamento também, onde a torre de resfriamento seria o condensador do chiller e o molde de injeção seria o evaporador do chiller. Centro de dados, os data centers, também necessitam de sistema climatizado para o seu trabalho. Necessitam ali de uma refrigeração apurada. Neste caso, os data centers possuem um sistema de circulação de ar muito forte e muito controlado em sua temperatura. É necessário ali um rack com ventoinhas refrigeradas que bombeiam ar através dos data centers. Elas bombeiam e recirculam este ar. Entra nos data centers ar refrigerado e retorna então o ar já aquecido provindo dos data centers. Mas essa refrigeração do ar é trocada através de um sistema de bombeamento de água. Ou seja, esse rack que troca ar com o data center utiliza água que provém de um chiller. Este chiller, então, libera a água gelada para o bombeador de água do data center e retorna, então, uma água aquecida que proveio do sistema de bombeamento do data center. E com isso finalizamos mais um Engenharia Carga Rápida Responde, que hoje abordou temas de refrigeração para TCC, sugerindo diversos pontos de abordagem para seu trabalho de TCC voltado à refrigeração. Envie a sua pergunta para o Engenharia Carga Rápida Responde através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou encaminhe a sua pergunta via gravação de WhatsApp através do número 13 99745 1238. Deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Engenharia Carga Rápida agradece a sua atenção. E agora vem a pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa
que o Engenharia Carga Rápida responde? Desconheço. Afinal, a assertividade do canal Engenharia Carga Rápida Responde é descomunal. E o Engenharia Carga Rápida agradece a sua atenção e escreva para o Engenharia Carga Rápida através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com e acompanhe as aulas de bolso que são disponibilizadas todas as sextas-feiras, ou o Engenharia Carga Rápida Tech, que é disponibilizado todas as quartas-feiras, com tecnologias não convencionais ensinadas no seu curso de engenharia. Por exemplo, o seu curso de engenharia não fala em corte a laser, não fala em corte a plasma, muito menos em injeção de plásticos com água ou com nitrogênio, não aborda isso. Alguém já falou em quadro de bicicleta soprado a água? Pois é, como é que se solda um tubo de aço com água? Pois é, isso é Engenharia Carga Rápida Tech. E também acompanhe nas segundas-feiras o Engenharia Carga Rápida Responde, que responde todas as suas dúvidas, igual ao seu curso à distância, essas videoaulas que tem perguntas. O Engenharia Carga Rápida faz isso e faz isso de graça, sem você ter que pagar R$1.000 por mês. E até logo, então, a Engenharia Carga Rápida agradece a sua atenção.